Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar de bens públicos. Vocês lembram da aula lá de Direito Civil em que a gente falou de bens privados e bens públicos? Eu dei uma pinceladinha, então agora a gente vai dar uma aprofundada nesse tema. Quais são os bens públicos? São os bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. O que é um bem de uso comum do povo? São aqueles que estão disponíveis para toda a coletividade utilizar. Por exemplo, uma praça, uma rua, os mares, as estradas, os rios. Toda a coletividade tem o direito de acessar. É um bem que é afetado àquela finalidade. A praça, ela é praça. Tem uma lei que diz que aquela região, aquele local específico é uma praça. Está afetado para essa finalidade. Além dos bens de uso comum, há os bens de uso especial. São aqueles, por exemplo, edifícios, terrenos, destinados a um serviço ou estabelecimento da administração pública, federal, estadual, municipal, inclusive as autarquias, mas que não é de uso restrito. Ele é de uso para aqueles que trabalham e que atuam naquela área. Por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele é um bem de uso especial. Ele está destinado, ou seja, afetado ao uso da justiça. Mas não pode qualquer pessoa ir lá e fazer show e colocar uma banda lá dentro. Tem uma destinação específica e essa deve ser respeitada. E ela é gerida pelo poder que a administra. Além destes dois, há os bens dominicais ou dominiais também, que são aqueles em que o Estado exerce o domínio, mas não há uma destinação específica. Esses bens, eles podem ser objetos de, por exemplo, venda, sem que haja uma lei que permita essa venda especificamente, porque são bens que estão sem uma destinação especial. Dentro da administração dos bens públicos, também a administração pública influi na gestão de todos os bens privados da coletividade. O que eu quero dizer com isso? A propriedade, ela é um direito de todo cidadão brasileiro, conforme a Constituição determina. Todavia, se diz na própria Constituição que a propriedade deve exercer a sua função social. Isso quer dizer que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, em conformidade com a lei, a fauna, a flora, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, mas também o patrimônio artístico, seja evitada a poluição das águas, dos rios, seja de maneira geral utilizada da forma mais social e economicamente viável aquela propriedade. Todavia, em determinadas situações, a administração pública pode desapropriar uma determinada propriedade, em que pese, de maneira geral, ela esteja cumprindo a sua função social e econômica. Quando que isso acontece? Acontece por necessidade ou utilidade pública, por interesse social e ainda quando houver perigo público iminente. Vamos falar dessas situações. Primeiro, meios da administração ela intervir numa propriedade. Ela pode requisitar uma propriedade ou fazer uma ocupação temporária. Quando que ela pode requisitar? Em algum caso de urgência, por exemplo, está tendo uma enchente, eu preciso colocar as pessoas em algum lugar, ela pode vir a requisitar, inclusive sem necessidade de autorização judicial, aquela área específica, aquela propriedade, para esse caso de iminente perigo. Se houver algum tipo de dano, o proprietário terá esses danos ressarcidos. No caso de ocupação temporária, é a situação em que há a necessidade de uma utilização temporária, por exemplo, para executar uma obra pública. Nessa situação, que pode ser remunerada ou pode ser a título gratuito, dependendo de como for a situação, o poder público vai ocupar aquela área para aquele período com o objetivo de fazer a obra ou prestar um serviço ou alguma outra coisa. E depois aquela área volta. Se, mais uma vez, houver algum tipo de dano, o proprietário vai ser indenizado. Agora, também há uma outra situação que é a imposição de limitação administrativa sobre uma determinada propriedade. Como é que acontece essa limitação administrativa? Por exemplo, há uma imposição que vai ser geral, gratuita e vai ser unilateral por parte da administração, vai ser de ordem pública, que vai condicionar o exercício de um direito a uma exigência do bem-estar social.
Um exemplo dessa limitação é o rodízio de carro que acontece em São Paulo, em que você limita o uso do tipo de placa por dia, com o objetivo de que minimamente se possa circular na cidade. São limitações que o poder público pode impor. Bem, então, quais são esses tipos, de fundamentações para limitar o direito de propriedade? O que é utilidade ou necessidade pública? São situações que se declara, por exemplo, segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em caso de calamidade, salubridade pública, criação e melhoramento de centros de população, abastecimento regular de meios de subsistência para a população, aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais, de águas e energia elétrica, assistência pública a obras de higiene, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais, e exploração e conservação de espaços públicos, além de outros que estejam previstos em lei. Todos esses podem ser motivos para se decretar a utilidade ou necessidade pública de um bem. Já o interesse social é um pouco diferente. São situações em que há um interesse para fins de reforma agrária de um determinado imóvel rural. Ele pode acontecer de uma forma num imóvel em geral, mas normalmente se dá em um imóvel que não esteja cumprindo a sua função social. E claro, ele vai se dar mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão. Essas situações são aquelas situações em que tem-se, por exemplo, uma grande fazenda, que verifica-se que ela não está cumprindo a sua função social em termos do que a legislação determina. Nessas situações é possível, então, decretar a desapropriação com base no interesse social, com a finalidade, então, de destiná-la à reforma agrária. E ela vai se dar sempre mediante uma indenização que vai ser prévia, vai ser do valor condizente, mas vai ser em títulos da dívida pública. Outras situações de interesse social em que pode haver a desapropriação podem se dar, mas daí não em áreas rurais ou que estejam relacionadas com a reforma agrária. Podem ser em áreas urbanas em que haja necessidade, por exemplo, de construção do aeroporto ou alguma outra coisa assim. E daí sim há uma prévia e justa indenização em dinheiro, não vai ser em títulos da dívida pública. E daí, nesse caso específico, o dono do terreno ele vai ser ressarcido, tá? E daí, como é que acontece, por exemplo, essa desapropriação? Ela se dá mediante a transferência compulsória da propriedade particular, ou se for pública de grau inferior, por exemplo, a União pode desapropriar o Estado ou o município, para o poder público, então por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social, mediante sempre a prévia e justa indenização. Esse instrumento da desapropriação é o instrumento que o Estado utiliza para remover obstáculos, por exemplo, para a execução de obras ou serviços. Imagina que eu estou fazendo uma BR, estou duplicando a BR e eu preciso passar por determinado lugar. Bom, tem um terreno ali de uma pessoa. Eu vou poder desapropriar esse terreno mediante a indenização para que eu possa dar continuidade da obra. Mas a indenização vai ser prévia, justa, em dinheiro, porque a pessoa não estava prevendo vender aquilo lá, então ela tem que ser ressarcida daquilo que ela está perdendo, tá? E pode ser, por exemplo, para a implementação de planos de urbanização, para preservar o meio ambiente, contra a devastação e poluição, para realizar justiça social com a redistribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa privada, que daí dá fundamentação para a reforma agrária. Bem, outros meios, então, de intervenção no direito de propriedade. Um deles é a requisição, que se dá quando o poder público, no caso de urgência, utiliza bens de particulares, sejam eles móveis ou imóveis, sem necessidade de autorização judicial. Está tendo, por exemplo, uma enchente e precisa-se de um lugar para colocar as pessoas que estão desabrigadas. O poder público vai lá e faz a requisição e entra no local. Ocupação temporária. Ela visa a utilização temporária, então por um período mais longo do que nesse caso de urgência, pode ser de forma remunerada ou gratuita, de algum bem de um particular, com o objetivo de, por exemplo, executar uma obra, fazer um serviço ou alguma atividade pública naquele local.
tanto no caso da requisição quanto da ocupação temporária. Se houver dano, a administração pública irá ressarcir esse dano. Outro tipo de limitação ao bem privado é aquele quando acontece, por exemplo, uma imposição geral, gratuita e unilateral por parte da administração pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares a uma exigência de um bem-estar social. Um dos exemplos disso, por exemplo, é o rodízio de carros que acontece em São Paulo, quando há necessidade, por exemplo, para poder circular em São Paulo, de diminuir o contingente de veículos circulantes. Então, se colocou essa regra de que em cada dia circula um tipo de placa para que haja essa rotação e as pessoas possam minimamente circular melhor. Outro tipo de limitação é o que a gente chama de servidão. Servidão é um ônus real de uso que é imposto pela administração pública a uma propriedade particular, para assegurar, por exemplo, a realização e a conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante uma indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. É diferente da servidão de passagem lá do direito privado, tá? É uma servidão pública. Essa servidão, por exemplo, pode se dar embaixo daqueles fios de alta tensão. Bom, se a pessoa colocou, se o poder público precisa passar uma rede de alta tensão, eu não vou poder ter uma série de atividades abaixo. Então, como o uso da minha propriedade ficou limitado, o governo, o poder público, poderá me ressarcir por aquele tipo de prejuízo que eu possa ter por não estar mais podendo utilizar adequadamente minha propriedade. Tombamento é um outro tipo de limitação. O que é esse tombamento? É uma forma de garantir que uma determinada propriedade fique protegida por ser um patrimônio cultural brasileiro. Esse tombamento, que nem sempre é muito agradável para os donos dos imóveis, ele obriga o proprietário a conservar o bem, a aceitar a fiscalização do poder público, bem como impede obras que retirem a visibilidade do bem tombado e atribui direito de indenização pelas despesas extraordinárias que são realizadas para a conservação do bem. Então há um ônus, você tem que deixar o teu bem do jeito que ele está, conservá-lo, mas você, em determinadas situações, consegue ter um bônus de ter um direito à indenização por aquilo que você tiver que fazer para preservar esse bem. O problema é que um bem que é tombado, ele acaba na prática tendo o valor dele de mercado bastante reduzido pela limitação que você tem em relação ao bem. Continua sendo teu, você pode utilizar, mas você não vai poder fazer modificações, destruir, demolir e construir um prédio no lugar. Bom, esses são os tipos de limitação que o poder público impõe aos bens privados. Por quê? Qual é a lógica geral disso? A lógica é que, em resumo, todos os bens pertencem a toda a coletividade e nós, na condição de proprietários, utilizamos ele com a finalidade de cumprir sua função econômica e social. Se não a cumprirmos, o poder público tem o dever de retirar, desapropriar, para que alguém possa utilizar melhor. Essa é a lógica da gestão dos bens privados, dessa ótica, dessa limitação pela administração pública. É isso.